Nesse vídeo, nós vamos aprender um pouco sobre a aparência do bioma do Cerrado. Por isso o título, Fitofisionomia. Fito é relativo à vegetação, fisionomia, aparência. Acompanhe aí. Esse aqui é um esquema que o pessoal, os especialistas da Embrapa fizeram para tentar classificar e explicar um pouco sobre a fitofisionomia, a aparência do cerrado, né? Eles classificaram em 3 conjuntos: formações florestais, formações savânicas e formações campestres. A gente percebe, então, só olhando esse esquema, que o cerrado ele muda muito a sua aparência dependendo de como ele está. O legal desse esquema é que ele traz também informações sobre as rochas e a quantidade de água que está no subsolo. Então, onde você está vendo aqui de vermelho meio alaranjado é o solo em si. Então, você tem solos mais rasos e solos mais profundos. Esse branco que está aqui é a água, a quantidade de água dentro do subsolo, são os aquíferos, né? E esse cinza é a rocha. Ora ela está bem profunda, em profundidades maiores, ora ela está perto da superfície, fazendo o solo ficar um pouco mais raso. Ok? Isso é importante para entender a fisionomia e a quantidade de água, óbvio, tá? O interessante é que o cerrado muda a sua aparência em grande quantidade, né? Tem muitas formações de aparência. É diferente de outros biomas, como por exemplo a Amazônia, né? Que tem poucas mudanças. São mudanças sutis. Não, o cerrado não é sutil. Você olha e dá para você perceber as mudanças certinho, né? Então vamos pegar a primeira formação florestal. Floresta é diferente de cobertura vegetal. Quando você tem floresta, você tem abundância de árvores, né? Árvores de médio e grande porte, né? E aí nós vamos ver exemplos de algumas dessas classificações, como é que o cerrado se apresenta. Mata ciliar, mata galeria, mata seca e o cerradão. Aqui a gente tem a mata ciliar e a mata galeria. Muita gente fala que é a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença, né? Quando a gente fala de mata ciliar e mata galeria, são árvores que estão ao longo de cursos de rio, né? Aqui tem um rio, ó, tá? Então aqui tem aquele esquema anterior. Você tem aqui vegetação arbórea de árvores, né? De um lado e do outro, conforme a gente percebe aqui. Só que essas copas de árvores não tocam uma na outra, formando a mata ciliar. Equivalente aos cílios dos olhos. Quando os olhos estão abertos, tem um cílio de um lado e um cílio do outro, né? Como se fosse isso. Já na mata galeria, as copas das árvores se tocam. Geralmente é um curso de rio, que aqui está representado, menor, e que dá para as árvores se tocarem. Aí a gente dá o nome de galeria, forma um túnel, né? Não dá para a gente ver o curso do rio aqui, mas ele está aqui, ok? Agora a gente vai ver mata seca e cerradão. Chamar a atenção para mata seca, ele está bem próximo de onde tem muita rocha, né? E não é qualquer rocha. Aqui a gente tem a mata seca e o cerradão. Quando a gente tem a mata seca, olha só, aqui não sei se dá para perceber, você tem uma floração de rocha aqui e árvores em cima. Geralmente essa rocha é o calcário. O calcário dá um solo muito rico
com muito nutrientes em cima, né? Então, o que acontece? Você tem muitos nutrientes e então a árvore consegue crescer, as árvores conseguem desenvolver com mais facilidade, ok? Aqui perto de nós, onde tem a mata seca, é na Lagoa Santa, Sete Lagoas, que tem muito calcário, por isso que tem muita usina de fabricação de cimento, de cal, que eles precisam quebrar a rocha calcária para poder fazer isso. Fertilizantes também, mas quando você está no ambiente natural de baixo aqui e calcário e cerrado, no ambiente de cerrado, no bioma de cerrado, você tem a mata seca, né? Mas por que chama mata seca? É porque no inverno falta a água, vai infiltrar na rocha, a rocha do calcário é muito. Você consegue infiltrar bastante água na rocha calcária, né? Ela absorve bastante água, então falta água para a árvore. Então a árvore vai ficar seca. Quando está no verão e chove bastante, aí a gente percebe que esse ambiente está todo verdinho. Tanto é que quando você passa lá em Sete Lagoas no inverno, você vê o ambiente, ele está todo seco, as árvores estão desfolhadas, fica uma cor cinza, parece que até a árvore está morta. Mas se você passa no mesmo lugar durante o verão, é tudo verdinho, bonito, ok? Agora, o cerradão é a evolução do cerrado. O cerrado que por muito tempo esteve lá e ninguém ficou mexendo muito. E debaixo o solo é mais espesso, geralmente um pouco mais rico em nutrientes. Geralmente o solo do cerrado não é rico em nutrientes, ele é ácido. E você tem uma grande quantidade de água, um aquífero muito intenso aqui. E essas árvores, ao longo dos centenas e milhares de anos de adaptação, conseguiram fazer com que as raízes chegassem a esse aquífero, né? A essa quantidade de água aqui embaixo, e fizesse com que existisse uma floresta. É muito comum o pessoal chamar o cerradão de Mata Atlântica, mas quando as pessoas vão na campo e começam a estudar as espécies que estão ali, eles percebem que quase todas as espécies são de cerrado. Aí você não pode chamar de Mata Atlântica. Então, eles chamam de cerradão, ok? Agora nós vamos ver as formações savânicas, que é do cerrado típico, que muitas vezes a gente estuda o cerrado na escola, a gente só estuda o cerrado típico e esquece das formações florestais e das formações campestres. A savana é o termo que é utilizado a nível internacional para designar aquelas árvores que estão entre gramíneas e são esparsas, né? Que são predominantes no mundo inteiro. Então, quando vai falar assim, alguém do exterior vai falar sobre o cerrado brasileiro, ele vai falar savana, né? Mas para nós é o cerrado típico, né? Nós vamos ver alguns exemplos. Aí, formação savana tem várias categorias, nós vamos ver algumas, né? E é interessante aqui que ela vai mudando de fisionomia na medida em que a altitude vai aumentando. Isso é importante, tá? Essa é uma fotografia de um ambiente de cerrado típico. E qual é o ambiente de cerrado típico? Você vê que as árvores não são tão grandes assim, são de médio porte, retorcidas, o tronco é bem grosso, a casca grossa, né? As folhas geralmente são cerosas. Isso tudo é adaptação ao quê? Ao clima de cerrado. O clima de cerrado é o verão quente e chuvoso e o inverno muito seco e ameno. Esse inverno faz com que falta água no subsolo.
Então como o ambiente é muito seco, é muito propício a queimadas. Então por isso que essa casca é grossa para proteger as plantas de eventuais incêndios. Só que na natureza isso é eventual. Para nós, por ação do ser humano, é rotineiro. Mesmo no verão, você está vendo o pessoal botar fogo na mata, né? É incrível. Então, são vegetações esparsas, árvores esparsas, de médio porte, entre arbustos e gramíneas, muita grama, né? Esse é o cerrado típico. Vamos ver um outro aqui. Esse já é um cerrado ralo. As árvores já diminuem de porte, já ficam pequeno entre gramíneas e tem muito arbusto, né? Muita presença de arbusto. É um cerrado mais ralo. E esse aqui, para mim, é a cereja do bolo das fisionomias do cerrado. São as veredas. Raros aqui no Brasil, raríssimos. Geralmente em lugar mais plano e em que você tem um solo mais raso, então a rocha está muito próximo ao solo e faz com que a água do verão que é infiltrada, ela fique acumulada durante o ano todo, fornecendo água para a fauna em torno. Isso aqui, os pesquisadores chamam de oásis do cerrado, porque é difícil você ter acesso à água de forma fácil no cerrado. Então, os animais, quando percebem que estão próximos a veredas, eles ficam ali, né? Porque todo dia vão beber água nesse lugar. Então, você quer ver bicho do cerrado, você vai numa vereda. Só que aí tem um problema. Os solos das veredas são ricos em nutrientes. São, e é oásis mesmo, né? Que além de água, é rico em nutrientes, que é raro no cerrado. Então o que o fazendeiro faz? Corta, derruba isso aqui tudo, tenta utiliza essa água que vai acabar assim no máximo 2, 3 anos e planta em cima, né? Depois ele tem que buscar água longe ou no subsolo, no aquífero é, muito profundo, né? Para poder fazer a manutenção da sua agricultura. Mas aí o que acontece? Impacto. Os animais que se bebiam água, tinham como fonte de água as veredas, já não tem mais. Então mesmo os cerrados próximos, né, que tem muito bicho que fica circulando ali, acabam indo para longe, porque não tem acesso à água fácil. Então a fauna do cerrado foi muito prejudicada com a retirada das veredas, né? E também uma presença bem marcante nas veredas são as palmeiras, né? As espécies de palmeiras bem bonitas, é um ambiente bem legal. Eu, particularmente, quando tive numa fazenda, uma determinada fazenda, aí eu percebi que tinha uma vereda. Eu perguntei para o fazendeiro, pô, isso aqui é uma vereda? Ele falou, tem que preservar, porque ali é a fonte da água. E eu consigo captar água de forma alguma, eu coloco planta ali. Cara, eu pedi para ir lá na vereda na hora, né? Aí nós fizemos uma boa caminhada, chegamos lá, eu fiquei muito emocionado, justamente porque é raro esse ambiente aqui no Brasil e está sendo assim cada vez mais destruído tem muito pouco, né? Ok? Agora nós vamos para as formações campestres, tem a ver com campo, com gramíneas, né? A gente percebe que as formações campestres estão no ambiente de altitude, ok? Aí nós vamos ver campo rupestre, campo sujo e campo limpo. Campo limpo geralmente está em lugares um pouco mais rebaixados, né, e mais planos, aonde você tem quase toda a vegetação formada de grama, gramíneas.
Depois você tem um campo sujo, onde você tem predomínio de gramíneas, só que com arbustos bem espaçados. E o campo rupestre, que para mim também rivaliza com as veredas com paisagem muito bonitas. Os campos rupestres estão em altitudes muito elevadas. É uma vegetação que tem que se adaptar a um ambiente muito hostil. Você tem uma insolação muito grande, né? O sol é implacável ali. Muita quantidade de vento e muito pouca água. Um ambiente muito ressequido. Então as plantas têm que se adaptar, então elas mudam a sua fisionomia. Quem já subiu a Serra do Cipó, ou mesmo aqui a Serra do Curral do Rei, a gente vai perceber isso lá no topo, onde a vegetação é muito estranha, a vegetação, né? Aqui tem alguns exemplos, né, de sempre-vivas, que são lindíssimas quando está na sua floração, como aqui, né? Então é um lugar muito bacana que eu adoro ir, né? E recomendo vocês irem apreciar. Aqui nas nossas montanhas, principalmente no norte de Minas, é cerrado e o cerrado é lindo, 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 lindo. Aproveitem. Um abraço aí. Tchau, tchau.